cuida de nós. Amém, igreja? Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado do seu lar. Segundo a Juscelina e o Léo, poderia ter sido muito pior, irmão. Mas Deus cuidou dela. Cuidou dele, está cuidando. Vai continuar cuidando. Sabe? Precisamos, irmãos, viver diariamente sobre os cuidados de Deus. Deus tem cuidado do seu povo. Às vezes, irmãos, nós queremos nos revoltar com o que nos acontece na vida, ou as coisas que dão errada, e aí a gente pensa, vou sair da igreja, vou largar o evangelho e vou para o mundo beber. E aí depois fica botando a culpa em Deus. Deus, que o Senhor não fez isso, não fez aquilo. Meu irmão, Deus tem cuidado de você até hoje. Deus tem cuidado de você até agora. Creia nisso, irmão. Porque até aqui, irmão, o Senhor tem nos ajudado. Tem nos abençoado. Creia nisso. E Abraão, irmão, é um grande exemplo do cuidado de Deus. E creia que Deus continua cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo. Cuidando do seu povo. Cuidando da sua igreja. Sabe, irmão? No sábado tivemos um encontro de casais aqui, foi maravilhoso, irmão. Mas aí tive um problema no meu carro, precisou ir para a oficina. E aí no domingo, a notícia de Juscelina. Outra notícia que arrombaram a igreja. Olha, só notícia. E aí no segundo culto não aguentei, fiquei nervoso. E o coração começou a acelerar. Eu disse, eu vou para casa, não vou ficar no segundo culto. Tomei um comprimido e deitei, irmão. Fernando disse, Fernando veio para o culto domingo. Eu disse, meu irmão, não vou poder ficar. Mas ele ficou no culto. Acordei quase 2 da manhã. Melhor, tal. E aí na segunda eu fui resolver o que tinha que resolver. O carro, o prejuízo deu R$4.000. Só Deus, mas não tem nada não. Vamos para frente. Sei que o Senhor está cuidando de tudo. Não tenho dúvida, irmão, de que Deus está cuidando de tudo. Sabe? E eu ia pregar hoje outro tema. Mas a irmã Iraci ligou para mim e tal, e disse, pastor, Deus está cuidando de mim. Eu digo, então, Senhor, é esse mesmo que o Senhor quer que eu pregue hoje. Então, eu vou pregar isso. Senhor, cuida de nós. Vamos para o texto? Gênesis 15. Pode acompanhar aqui no telão, se você quiser. Olha o que diz o verso 1. Depois dessas coisas, é importante, irmão, saber o contexto aqui. Abraão tem um sobrinho chamado Ló. E quando ele se separa do tio, ele vai para uma cidade próxima a Sodoma e Gomorra, que é a cidade do pecado declarado. É o pecado que as pessoas não têm vergonha de assumir o que é e o que são. E ele termina chegando em Sodoma e Gomorra. Mas 4 reis se organizam para invadir Israel e Sodoma e Gomorra e leva seu sobrinho como prisioneiro e a família. Abraão se junta com mais 2 reis e diz, vamos ao encontro deles, salvar a vida do meu sobrinho e salvar a vida do povo. E ele alcança esse povo, liberta o povo, traz o despojo. E aí o rei de Sodoma chega para Abraão e diz, por favor, dá para você devolver o povo? Eu vou te abençoar. Abraão devolve o povo e diz, não recebo a bênção sua. É um povo ímpio. E Deus não quer que recebamos as bênçãos deles. Eu não quero, muito obrigado.
E aí nesse texto, Deus vai dizer: eu vou te abençoar, Abraão. Você rejeitou aquela bênção, foi certo, mas eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Quando Abraão, irmão, ele vence essa batalha, ele volta, e aí o texto está dizendo, depois dessas coisas, depois dessa batalha vencida, Abraão chega de volta, com pouco tempo ele tem medo, ele fica assustado. Porque, irmão, o guerreiro, o vitorioso, ele não tem medo antes da batalha, porque o covarde, ele tem medo antes da guerra. Mas aquele que é guerreiro e que luta, ele pode depois ficar assustado com medo. Se ajuntar outros, ou somar força, outros reis e vir contra nós. Abraão ficou com medo. Ficou assustado. E aí Deus diz assim, a palavra do Senhor que veio a Abraão em uma visão. Isso aqui é a quarta visão que Deus dá a Abraão, irmão. Quarta visão que Deus dá para ele. E o que Deus diz para Abraão na visão? Não tenha medo. Amém, igreja? Não tenha medo. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, não tenha medo. Olhe para o seu irmão. Fernando, não tenha medo. Não temas. Por que, irmão? Porque diante das notícias, diante dos fatos, diante do que está acontecendo no mundo e na sociedade, está gerando medo na igreja e no povo de Deus. O que será? O que vai acontecer? Como vai ficar tudo isso? Hoje a Grazi com medo, porque o médico disse, olha minha filha, é um câncer e só Deus para fazer um milagre. A medicina não tem cura. E a moça desesperada, sozinha, porque o marido não estava com ela. Ela chorando, desesperada, com medo. Eu disse, minha irmã, não temas, Deus é contigo. Esse Deus que tem poder, irmão, com a sua presença, com a sua palavra, com a sua graça, com consolo, de dissipar, de afastar, de tirar todo o medo do coração nosso. O medo. Não tenha medo, não temas. Essa palavra, irmão, é usada quantas vezes na Bíblia? 366 vezes. Não temas, não tenha medo, não temais. Está com medo de quê, irmão? Do quê? Do que temos medo? Hein, irmão? A primeira promessa e a palavra de encorajamento para Abraão é: não tenha medo, ou não temas. Coloca, por favor, na atualizada, está na NVI. Bota na atualizada, Alan, por favor. Não temas, Abrão. Abrão ainda não mudou o nome, lembra que muda o nome dele para Abraão? Abrão é ainda um pai ou uma pessoa exaltada, zangada. Mas Deus muda o nome dele para Abraão. Pai da fé. O pai de muitas nações. Um pai que através da família, da descendência dele, seria abençoado todas as famílias da terra. Abrão, e disse: não temas, eu sou o teu escudo. Amém? Eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Diante da guerra, irmão, diante de uma batalha, o escudo é um instrumento de proteção, de segurança. É importante. É muito importante o escudo diante da guerra. E Deus está dizendo: eu vou me acampar ao redor da tua casa, da tua vida, e vou te proteger. E vou te guardar. O inimigo não vai te tocar. Porque eu vou me acampar ao seu redor,
para guardar você e te livrar de todo mal. Por isso, irmão, que o Salmo 91 é tão importante vivermos esse salmo, que nenhum mal sucederá, nenhuma praga, nem mal nenhum vai nos alcançar. Por quê? Porque Deus é aquele que nos cerca com a sua proteção, com a sua graça. E ele diz, olha, nada poderá nos separar do grande amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que é teu amparo, tua cidadela, teu refúgio, tua fortaleza, seguro nele, guardado nele. Eu sou o teu escudo, Abraão. O teu galardão será sobremodo grande. Será sobremodo grande. Em Gênesis 12, irmão, a primeira visão que Abraão tem quando Deus chama ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, e farei de você, da sua casa, da sua descendência, todas as famílias serão abençoadas. Todas elas. Verso 2. A resposta de Abraão, irmão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão está dizendo, o Senhor está dizendo que a minha casa será multiplicada e abençoará todas as famílias, mas como? Se eu não tenho filho? E o herdeiro que possivelmente da minha herança é o Damasceno Eliezer, que foi criado na minha casa. Abraão possivelmente comprou os pais desse rapaz como escravo, e ele nasceu ali na casa de Abraão. E segundo a cultura judaica, poderia sim, uma pessoa próxima dele, ele dá herança para essa pessoa. Mas ele está dizendo, o Senhor está dizendo que a minha descendência será multiplicada. Mas como? Como isso vai acontecer? Como isso é possível se eu não tenho um filho? Hein, irmão? Será que você já se fez essa pergunta? Como isso é possível? Será que isso pode acontecer? Será que através da minha casa, a minha família, poderá acontecer isso? Hein, irmão? Você já se fez essa pergunta? Como é que é possível acontecer isso, Senhor? Será que pode? Se eu não tenho recurso, e o que eu tenho, humanamente, é insignificante. Eu só quero dizer uma coisa para você, irmão. O pouco que você tem, coloque na mão daquele que tem poder de multiplicar. O que é pães, irmão? 5 pães e 3 peixinhos para 15 mil pessoas. 5 mil homens, fora mulher e menino. Hein, irmão? Mas os discípulos disseram, manda embora, Jesus, nem tem dinheiro, nem lugar para comprar. Jesus disse, não, manda sentar e vocês vão servir a eles. É vocês que vão servir. Irmãos, nós precisamos entender, irmão, que a missão da igreja, ela é individual e coletiva. A cada crente, ele é um missionário. E cada pessoa que ainda não é um cristão, é um campo missionário. Para evangelizarmos, irmãos. Para pregar o evangelho. Domingo uma jovem visitou a igreja, trazida por uma irmã. E quando terminou o primeiro culto, ela me procurou aqui no corredor e disse, pastor, eu estava há meses me perguntando, eu preciso congregar numa igreja.
e ouvi o evangelho e o Espírito me tocou, é aqui que eu quero ficar. Eu disse, você já é crente? Não, sou católica. Eu disse, você já confessou Jesus como Salvador? Ela disse, eu não entendo isso ainda. Eu digo, pronto, você vai entender. Vamos ensinar o evangelho a você e você entregue sua vida a Jesus. Confesse Jesus como Salvador. Irmão, será que você crê, meu irmão, que mesmo diante das impossibilidades humanas, Deus é Deus do impossível? Deus pode fazer, irmão. Deus pode realizar. Deus pode operar. Verso 3. Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não. 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 A isso logo o Senhor lhe respondeu, vai ser o Damasceno? Vai ser o menino criado na minha casa? Deus disse, não. Não. Irmão, que não maravilhoso, né? Esse não é maravilhoso. Quando eu e você, irmão, diante das circunstâncias da vida, você diz assim, Senhor, não tem mais jeito. Aí Deus disse, não. Tem jeito sim. Senhor, há uma enfermidade mortal, eu vou morrer. Deus disse, não, não vai morrer. Não vai morrer. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória do Senhor. Que não maravilhoso. Sabe, irmão, de Deus dizer não para aquilo que você diz, olha, humanamente é impossível. Deus diz, eu sou o Deus do impossível. Não, Abraão, não será o Damasceno, Eliezer, o herdeiro da tua casa. Não será ele. Não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Irmão, olha aqui. Deus é poderoso, irmão, para gerar em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, uma esperança quando não há esperança. Pastor, o que eu devo fazer quando não há esperança? Olha o que diz em Ezequiel 37. Versículo a partir do 1. Ezequiel 37. Olha o que diz, irmão. Veio sobre mim a mão do Senhor. Irmão, não tem coisa mais poderosa na vida do crente, quando em meio ao caos, à desesperança, a mão do Senhor vem sobre a vida dele para guiar, para conduzir, para orientar. A mão de Deus. A mão que tem força, que tem poder. A mão que tem autoridade. A mão que governa, a mão que reina. E me levou pelo Espírito do Senhor. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmão, você já olhou, já teve a sensação que muitas vezes nos encontramos no meio de um vale de osso seco? Que a gente olha para um lado, não tem esperança, olha para o outro, não vê esperança, olha para frente, olha para trás e não vê esperança. O que fazer, irmão? Verso 2. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles,
era muito numerosa na superfície do vale. E ainda acrescenta mais, irmão. Não tem esperança, sequíssimo. Tudo seco. 3. Então, diante desse cenário de desesperança, de um exército que havia ali tido uma batalha, todos mortos, e o vale e os ossos ali espalhados, Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Irmão, olha aqui, se Deus perguntasse para você: tem jeito para o teu filho, tem jeito para a tua filha, tem jeito para o teu casamento, tem jeito para a tua casa, tem jeito para a tua vida, tem jeito para a igreja brasileira, tem jeito. O que você diria, irmão? O que você diria? O que diríamos, irmãos? Olha a resposta de Ezequiel. Responde: Senhor Deus, tu sabes. Tu sabes, Senhor. O poder está em ti, Senhor. Tu és soberano, Pai. Tu és gracioso. Tu és poderoso. Tu és El Shaddai. Tu és o Deus Elohim. Tu sabes. Eu não sei. Eu sou limitado. Mas o Senhor tem todo o poder. Verso 4. Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, olha aqui. Sábado no encontro de casais foi maravilhoso, porque tivemos aqui na frente para a oração, para a vida dos homens, dos maridos, dos sacerdotes do lar. Cuidar da esposa, cuidar da casa, fazer leitura, fazer devocional, chamar a mulher para orar, convidar a mulher para ler. Cesário e Júnior Guedes. As mulheres ficaram maravilhadas da palavra de Deus ter tocado no coração deles, dos vossos maridos. Porque somente a palavra do Evangelho é poderosa para transformar nossas vidas, irmão. E o que vamos questionar o quê, irmão? Quem é você para questionar? Nada. Quem somos nós? Se o Evangelho não volta, a palavra não volta vazia, ela tem um coração que vai tocar e vai quebrantar. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não é argumento humano, não é filosofia humana, não é o que diz o gnosticismo, o legalismo, o liberalismo, é o que diz a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Hein, irmão? O que a Bíblia diz? O que o Evangelho diz? Ouve a palavra do Senhor. 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e viverei. O Espírito entra nele, e ele volta a viver. 6. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e viverei, e saberei que eu sou o Senhor. Deus vai operar um milagre, irmão, e você vai saber que foi o Senhor que fez tudo isso. E você vai dizer: Deus fez todas essas coisas. Deus quem realizou tudo isso. Diante dos ossos secos, o que fazer? Pregue a palavra de Deus e reconheça a sua dependência. Senhor, tu podes, eu não posso. Quantas mães, irmãos, já disse: Senhor, eu entrego em tuas mãos. Quantas mulheres, irmãos, já disse: eu entrego
entrego meu marido em tuas mãos. E entregou em boas mãos, irmão. Está em boas mãos. Deixa ele nas mãos de Jesus. Deixa teus filhos nas mãos do Senhor. Está em boas mãos. Entende, irmão? Está em boas mãos. Volta lá, para Gênesis 15. A isso lhe respondeu logo o Senhor, dizendo: não será. Quantas estrelas? Se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade, a tua descendência. Irmão, olha aqui. Deus pediu, conduziu Abraão e deu uma promessa. Olha para o céu e quantas estrelas. Será a tua descendência. Olha aqui, irmão. Olhemos para Jesus e temos uma promessa de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olhe para Jesus e você tem uma promessa de que a nossa filha, de que a nossa família pode se render aos pés de Jesus. Olhe para Jesus e você tem uma promessa de que tudo é possível àquele que crê. Olhe para Jesus e você creia que o teu casamento pode ser restaurado. Olhe para Jesus e creia que tudo é possível. Olhe para Jesus. Não tire, irmão, seus olhos do Senhor. Verso 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado. Essa palavra imputado é colocado na conta dele. Deus colocou na conta de Abraão como fidelidade, como justiça. Igreja, creia no Senhor. Creia nele. Confie na fidelidade de Deus. Confie que Deus é fiel. Creia nas promessas dele. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Nenhuma que ele prometeu caiu por terra, porque ele é um Deus fiel que cumpre todas as suas promessas. Amém, igreja? Eu vou citar aqui algumas delas, irmão. Do cego, abriu os olhos do cego. Jesus disse: eu sou o pão da vida, alimentou multidões, irmãos. Eu sou a água da vida, saciou a sede de muita alma. Eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro, sai para fora. Porque o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Deus tem prometido algo para você, meu irmão, para a sua família, para a sua vida. Creia que ele é fiel para cumprir. Amém? Pastor, o que eu aprendo aqui para levar para casa, para viver? Olha a aplicação. Conte com as bênçãos de Deus, irmão. Conte com as bênçãos de Deus na tua vida. Deus tem nos abençoado. E conte com essas bênçãos. Segundo lugar, seja sincero, irmão. Seja sincero. Abraão, ele não reclamou, ele não murmurou, mas ele abriu o seu coração. Deus, eu estou com medo. Deus, quem será o meu herdeiro? É o Damasceno, Eliezer? Abraão abre o coração para Deus. Seja sincero, irmão. Diga para ele: eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo, eu estou, Senhor, sabe, assustado com tudo isso. Como será tudo isso? Será que é possível? Deus, eu estou com receio de tudo isso. Abra seu coração. Diga para ele. Abraão é sincero, irmão. Diante de tudo que ele está vivendo, diante das promessas de Deus. Terceiro lugar,
Creia nas promessas de Deus, irmão. Creia nas promessas de Deus. Creia. Eu digo a você, igreja, as promessas de Deus não falham. Com quantos anos, irmão Josué, ele foi requerer suas promessas, feita a ele e a sua terra, ele estava com 85 anos. E ele recebeu tudo aquilo que foi prometido. Creia, meu irmão. Confie nas promessas do Senhor. Quarto lugar. E último. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, meu Deus, o nosso Deus, é Deus. Ele não mente. Eu não mente, irmão. Eu não mente. Ele é Deus. E é o que? Deus fiel. O Deus que cumpre o que promete. O Deus que realiza o que fala, irmão. Ele é um Deus fiel. Nunca se afaste, irmãos, da presença desse Deus. Nunca. E ainda que você ache tardia ou demorada as promessas de Deus na tua vida, Deus tem um momento oportuno, uma hora certa, um momento certo de reagir, de realizar, de efetuar na minha vida e na sua vida. Tem um pastor aqui na cidade de Mamanguape, chamado pastor Assis. E ele tem um projeto, a Viva. E eu preguei nesse projeto há 5 meses atrás. 6 meses atrás, eu acho. Fui ontem novamente pregar na igreja dele lá. Irmão, já com a casa pronta, com um muro. Irmão, coisa linda. Ele disse, pastor Berenildo, que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Conheci um pastor de Roraima, trouxe um pastor lá de Roraima, próximo à Venezuela, né? Venezuela não, faz divisa com a Bolívia, né? Conversando sobre a cultura, as palavras lá dele aqui muito diferente. Rapaz jovem, 27 anos, está dirigindo uma igreja aqui já deles, sabe? Mas aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Saberá que eu sou Deus fiel, que guarda a aliança, irmão. Irmão, Deus não quebra a aliança que Ele fez com a sua igreja. Ele não quebra e ninguém quebra, nem você mesmo. Porque nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Jesus Cristo, irmão. Nada. Guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações na vida do meu filho, na vida do meu neto, da minha neta, e vai, irmão, gerações e gerações. Ele vai guardando a sua aliança e misericórdia aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Amém, igreja? Irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, termine com esse verso, para a gente cantar um hino. Segunda-feira cedinho, o celular tocou e um empresário aqui disse, você pode abrir o portão para o pastor para falar comigo? Fui lá, ele me deu um abraço e o carro dele, a caminhoneta dele, com muita mercadoria. E ele disse, pastor, ó, eu agradeço a Deus. Está vendo isso aqui? Eu não podia comprar nada disso. Eu comprava isso aqui, pastor, vendia para comprar um pouquinho mais. Deus tem me abençoado de maneira tão graciosa que tudo isso aqui eu tenho comprado à vista, pastor. E Ele tem me abençoado. Ele tem me ajudado.
meu casamento, a vida dos meus filhos, Deus tem abençoado. Sabe por quê, irmão? Paulo, ele diz assim, nem olho viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, nossos olhos ainda não conseguiram ver o que Deus tem preparado para nós. Esse novo céu, irmão, e nova terra, é coisa tão gloriosa, irmão, que os olhos humanos, irmão, não conseguem enxergar, imaginarmos, irmãos, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ainda não ouvimos, irmãos, essa melodia tão bela e graciosa, irmão. Ainda não entrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Igreja, continue firme. O nosso Deus, Jesus de Nazaré, está voltando para buscar a sua igreja. E os nossos olhos verão, meu irmão, tudo aquilo que Ele preparou antes da fundação do mundo. E Ele vai vir buscar a sua igreja para reinar com Ele para todo sempre. Agora aqui, irmão, nesse mundo caído, eu e você não consegue ver ainda, entender ainda que Deus tem preparado para nós. Creia nisso. Que Deus nos abençoe e que você volte para casa dizendo: Senhor, apesar de tudo, Deus tem cuidado de nós. Amém, irmão? Quem Deus tem cuidado, levanta a mão, diga amém. Deus tem cuidado. Deus tem dado o necessário, o que necessitamos, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Sabe o que devemos fazer? Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de nós. Ele tem renovado nossas forças. Ele tem dado, irmão, estratégia, pensamentos, sentimentos, emoções, sabe? Visões, direção, para que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado. Amém? Convido o grupo para cantar.